dentro daquilo que você pode nos dizer, né, do seu conhecimento, o sistema melhorou? Foi feito alguma coisa nesse último ano de correções? Claro, não melhorar no sentido que se fez nada novo, que eu não acredito nem que daria tempo, né, em um ano. Mas, assim, correções, vazamentos, bombas não funcionando, coisas assim que pareciam mais pontuais. Houve uma dedicação a isso? Houve uma melhora? O detalhe, né, eu não vou conseguir responder dessa pergunta, né? A gente deveria talvez pegar com o DEMAI, né, exatamente o que eles fizeram, mas o que a gente tem visto assim, de notícias e acompanhando e participando de discussões, né? A questão dos geradores, que foi uma questão importante, que as casas de bombas elas eram alimentadas pela rede elétrica comum. Quando a rede é desligada para começar a inundar, não funcionava mais a casa de bombas e acelerava a inundação. Então, pelo que a gente viu, todas as casas de bombas têm geradores. Tinha bombas que não estavam funcionando, todas agora foram colocadas para operar. A gente tem algumas áreas de diques de Porto Alegre que o dique estava fragilizado ou que o dique rompeu, eles foram reconstituídos. Então, assim, teve já melhoras que a gente identificou assim, de notícias, de conversas, de participação em debates. Então, eu não esperaria esse ano que a gente tivesse, por exemplo, na casa de bombas que teve o refluxo, ali perto dos quartéis, no centro da cidade, que ali fosse ter esse mesmo problema. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente viu notícias do pessoal atacando esse problema. Então, teve já alguns reparos. Agora, em linhas gerais... Mas só ficando nos reparos, só para estressar, já são duas coisas super importantes, essas duas primeiras. Todas as bombas agora com geradores, né? Ou pelo menos a maioria com geradores. Isso é uma tremenda diferença. Né? E as que não estavam funcionando foram consertadas. Mas basicamente seria isso, né? Sim. E quanto aos diques, que seria o terceiro ponto, não tem uma história no dique do Sarandi? Tem. Bom, a história do dique do Sarandi é assim. Essa é uma questão que a gente sempre coloca, tá? Até porque agora, com dinheiro disponível, muitos governos querem investir na construção de diques, né? Vai lá e faz a obra, né? Mas quando tu contrata um dique, né? Quando constrói um dique, não é, eu fui lá construir o dique e agora posso fazer outras coisas da minha vida. Não. Tu está contratando um serviço eternamente junto, que é o gerenciamento daquele dique, que é a gestão daquele dique. Então, mas como assim? Tu vai falar para mim? É só um dique ali, não, né? Deixa ele lá, não mexe nele, tá tudo bem. Mas não é bem assim, tá? Um dique é uma obra de engenharia grande, né? Que tem várias coisas. Primeira delas, eu não posso deixar crescer árvore em cima do meu dique, porque se cresce uma árvore em cima do dique, essa árvore vai crescer, vai ter raízes, a hora que ela cair com uma ventania, com um raio, alguém corta, ou ela morre, essas raízes vão apodrecer e elas vão criar caminhos preferenciais para a água dentro do dique que podem fazer o dique romper. Isso a gente chama de um piping dentro de um dique. Então, eu tenho que fazer gestão da vegetação em cima do dique, etc. Tenho que monitorar eventuais infiltrações no meu dique, verificar se ele não está fragilizado. Não posso deixar as pessoas morarem próximas do meu dique, que foi acontecendo no Sarandi. Né? As pessoas foram ocupando próximo ao dique. Aí tu tinha uma casinha. O fundo das tuas casas é o dique. Aí tu pensa assim, pô, eu queria ter um pouco mais de espaço, um pátio, uma coisa assim, ou construir mais. Aí o pessoal foi lá e começou a escavar. Literalmente escavar o dique, né? E avançar sobre o dique e construir sua casa contra o dique. Jesus! Então, o dique totalmente fragilizado nessa área, né? Então, isso é gerenciar o dique, né? Então, praticamente todos os dias lá, né, uma pessoa, né, cuidando do dique, não deixando que as populações morem, verificando o dique. Se eu vou ter uma perspectiva de uma cheia, essa obra de engenharia ela vai proteger até um certo nível, até a famosa cota 6 aqui em Porto Alegre. Mas e se for passar da cota 6? E as pessoas acharem que elas estão protegidas? Vai estar todo mundo em casa, tranquilo, dormindo, quando começa a galgar por cima do dique. Então eu tenho que ter um plano de contingência, uma ação que vai ter que ser executada pelos responsáveis pelo dique. E esses responsáveis vão dizer para as pessoas, olha, a gente vai chegar na cota 5, a gente já tem que evacuar, a gente vai ter que ter previsão, daí monitoramento das coisas acontecendo. Durante esse período crítico, onde eu tenho que justamente monitorar mais o meu dique. Então, assim, existe todo um serviço contratado eternamente no momento que eu construo o dique. No Sarandi, em Porto Alegre, é um exemplo de
como durante décadas isso foi praticamente ignorado, né? Esse serviço de gestão, digamos assim, dessa obra de engenharia, e aí acabou que as pessoas ocuparam. Com certeza as pessoas não sabiam exatamente o funcionamento de um dique, né? Então escavou dos dois lados, do lado protegido e do lado desprotegido do dique, e a gente tem um dique hoje que é completamente fragilizado, que demanda, né, uma reconstrução de várias partes dele. E daí trouxe a questão, é muito mais difícil tu tirar as pessoas agora, muito mais custoso, o dano social é muito maior do que tu nunca ter deixado as pessoas terem ocupado ali aquela área, né? Então, assim, essa obra dique, ela não é só obra vetorial, e é isso que me preocupa, inclusive, dessas discussões mais recentes agora da reconstrução, das obras de resiliência do Rio Grande do Sul, que é, ok, né, recebemos um recurso para construirmos um dique em Eldorado, reforçar Porto Alegre, etc. Mas de onde é que vai vir o recurso depois, né? O que vai fazer a manutenção dessa obra, né? Aí dá uma erosão, eu tenho que ir lá, eu tenho que repor, né, esse local. Então, é uma questão que eu sempre coloco, porque eu entendo que o investimento só na obra assim, vetorial, ele não é o suficiente para nos conferir a proteção.